Brejo dos Santos. O ano é de 1926. A terra era dependente de outro município, portanto, não possuía governo próprio. Não tinha uma atenção especial do poder público. Era habitada por um povo pacato que vivia de uma cultura rudimentar. A sobrevivência vinha unicamente da agricultura. Eram poucas casas, sem a menor infraestrutura. O progresso ainda era um processo desconhecido. A evolução dos grandes centros passava desapercebida pela desinformação. Essa terra esquecida também desconhecia o Evangelho de Jesus. Reinava até então os ensinamentos defendidos por Roma. Naquela época, percorria por terras próximas daqui o missionário inglês Henry Briot, anunciando as boas novas do Evangelho. Brejo dos Santos, que na época era conhecida como Brejo dos Cavalos, estava nos planos de Deus. Em dezembro de 1926, o missionário vem à pequena comunidade e faz um culto na casa de Cícero Vieira. Naquela noite, todos conheceram a verdadeira esperança. O alvo de Deus foi o coração da família Alves, que forma a primeira congregação. A família Santos foi a segunda a aceitar a Cristo. O Evangelho crescia e em 1929 foi construído o primeiro templo do lugar. Como a obra ganhava destaque, o diabo passou a agir contra o povo de Deus. Os católicos, incentivados pelo padre Assis, que pertencia à paróquia de Catolé do Rocha, construíram também um templo. Nascia aí uma disputa de cunho religioso. Vai, povo meu. Os crentes passaram a sofrer perseguições. As famílias que antes tinham uma relação harmoniosa foram divididas em nome da discriminação. Como o evangelho avançava, a religião inimiga partiu para a violência. Em 1938, ela colocou abaixo o templo congregacional. Para não enfrentar o ódio dos católicos, muitos crentes tiveram que se refugiar dentro de matas. Foram dias e noites de medo e terror. Quem tentou impedir essa fúria foi vítima da violência. Um exemplo foi José Alves, que foi surrado quase até a morte. O pastor da igreja, o reverendo Lindônio Almeida, não suportou a pressão e foi embora do lugar. Em 1939, o missionário Briot volta a Brejo dos Santos e reconstrói o templo. O diabo não tinha esquecido o povo santo. O padre Assis volta a incentivar os católicos que se voltam contra os crentes e destroem a igreja novamente. A perseguição foi intensificada e parte da família Alves foi dispersa para o Ceará, temendo a morte. 2 anos mais tarde, o templo foi reconstruído. Década de 40, o presidente do Brasil é o populista Getúlio Vargas. Através do missionário Briot e do reverendo João Clímaco Ximenes, o governo brasileiro concede aos evangélicos a liberdade de culto. Essa é a galeria dos pastores que passaram pela Igreja Evangélica Congregacional de Brejo dos Santos. 1935, reverendo Horácio Murfim. 1936, reverendo Josué Alves. 1937, reverendo Lindônio Almeida. 1942, reverendo Antônio Francisco Neto. 1967, Antônio Hilário. De 69 a 79, a igreja foi conduzida pelo presbítero João Alves. No final de 79, assumiu a igreja o pastor Dias Alves Teixeira. A partir de setembro de 85, a igreja tinha à frente o presbítero Gesiel Alves. Em 87, assume o pastor Edinaldo Alves, permanecendo até 92, quando fica à frente da igreja o presbítero Lauri Nones. Em junho de 92, a igreja passa a ter como pastor Pedro Inácio de Lima Neto. Em setembro de 96, o pastor Edinaldo Alves volta a assumir a igreja de Brejo dos Santos. Mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege sempre os filhos seus. A igreja evangélica de Brejo dos Santos, sem dúvida, tem uma história de verdadeiros mártires. Exemplos de crentes que não se intimidaram com as perseguições, mas confiaram nas palavras de Jesus em Mateus 16:18, que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que essa história do passado sirva de estímulo para os crentes do presente, que têm a missão de manter uma igreja forte, preparada para o futuro. Vai, vai, povo meu, vai porque na tua frente está o teu Deus.